E se eu dissesse para você que uma das bandas femininas mais marcantes dos anos 80 foi destruída não por escândalos ou por falta de talento, mas por algo muito mais silencioso e devastador, hein? O The Bangles brilhou com hits imortais, clipes icônicos e uma energia que dominou rádios e palcos. Porém, nos bastidores não tem refrão. E ali o som era outro, ressentimento, competição e uma divisão invisível crescendo entre as integrantes. À medida que os holofotes se concentravam em uma figura apenas, a harmonia vocal virou tensão interna. A banda, que nasceu da paixão por melodias nos anos 60, se perdeu em disputas modernas por espaço e reconhecimento. Hoje, você vai atravessar os bastidores dessa trajetória, dos bares empoeirados de Los Angeles aos palcos globais, das primeiras demos ao silêncio que decretou o fim de tudo. Porque a verdadeira história do The Bangles não está nos charts, está nas entrelinhas. E ela começa agora. O The Bangles nasceu no coração pulsante de Los Angeles em janeiro de 1981, de um encontro que parecia predestinado. Susanna Hoffs, com seu olhar firme e visão musical clara, cruzou caminhos com as irmãs Vic e Debbie Peterson, em busca de algo maior do que apenas uma banda. Elas queriam criar uma identidade sonora. A conexão veio na primeira harmonia vocal que experimentaram juntas, cantando clássicos dos anos 60 com uma precisão que fazia o tempo parecer voltar. Era mais que talento, era química perfeita. Influenciadas por nomes como The Byrds, Susanna publicou um anúncio no jornal e entre as respostas estava Maria McKean. Mas o destino tinha outros planos. McKean percebeu que os seus rumos musicais não batiam. E foi assim, entre encontros e desencontros, que a formação sólida do The Bangles se consolidou. Em junho daquele mesmo ano, ainda como The Colors, gravaram as suas primeiras faixas, versões de The Turtles e Paul Revere and the Riders, misturadas a composições próprias. Essas faixas, que mais tarde ganhariam espaço na coletânea Ladies and Gentlemen The Bangles, foram o embrião sonoro de um fenômeno prestes a explodir. Desde o início, o grupo deixava claro que não estava ali para ser mais uma banda. Elas queriam marcar território com autenticidade, e cada acorde dessas gravações era um passo rumo a esse objetivo. Elas estavam prontas para o mundo como The Bands, mas o mundo tinha outros planos. Quando estavam prestes a assinar com a Columbia Records, veio uma notícia que ninguém esperava. Já existia uma banda na Costa Leste com o mesmo nome. Então era preciso mudar, e rápido. E foi com relutância que elas adotaram o nome The Bangles. A mudança em agosto de 81 não foi apenas semântica. Ela carregava um trauma simbólico. Para um grupo em formação, a identidade é tudo, né? E ser forçado a reformular o nome foi, segundo elas, como recomeçar do zero. A nova escolha trazia ecos do passado, uma sutileza que remetia aos Beatles e à psicodelia dos anos 60, inclusive com uma referência à música de 1967 do The Electric Runners. Mas, mesmo com essa aura retrô e charmosa, a mudança deixou marcas. Elas sentiam que haviam perdido algo no processo. Ainda assim, transformaram o golpe em impulso. O nome Bangles, com a sua sonoridade única e personalidade sonora à flor da pele, logo se tornaria sinônimo de atitude feminina no rock dos anos 80. Pois bem, inspiradas profundamente por The Beatles e The Byrds, as integrantes criaram uma fusão de vozes e melodias que remetiam ao passado com olhos no futuro. Susanna Hoffs, apaixonada declarada pela era psicodélica, era a guardiã dessa estética sonora. Mas a banda não viveu apenas de nostalgia. Elas encontraram um lar na cena Paisley Underground, onde bandas misturavam o rock psicodélico com o pop moderno, uma mistura de psicodelia dos anos 60 e pop dos anos 80. Era uma época de experimentação,
e o The Bangles surfou essa onda com autenticidade. O seu som inicial carregava elementos do pop ensolarado e surf music, criando uma assinatura leve, mas com identidade firme. Em meio a uma década cada vez mais marcada por sintetizadores e efeitos digitais, o The Bangles foi contracorrente, trazendo guitarras limpas, harmonias vocais e uma estética retrô que soava surpreendentemente nova. No começo, o The Bangles era apenas mais uma banda tentando furar o bloqueio da cena musical de Los Angeles. Mas a persistência era o motor por trás de cada ensaio, cada show mal pago, cada noite sem aplauso. Em 1982, lançaram de forma independente o single Getting Out of Hand, e depois veio Call on Me. O som era cru, direto e mergulhado na sonoridade dos anos 60, um tributo disfarçado de Manifesto. Vamos tocar um trecho dessas duas canções aqui para você. E foi quando então Rodney Bingenheimer, o lendário DJ da rádio K-Rock, acabou ouvindo as canções. Ele entendeu e apostou no projeto do The Bangles. Tocou ambas as faixas e a resposta foi imediata. Os ouvintes queriam mais. A exposição nas ondas do rádio universitário ampliou o alcance da banda. Era o empurrão que elas precisavam. Em janeiro de 83, lançaram o primeiro EP oficial, já com o nome definitivo, Bangles. O selo Fault Productions apostou nelas, mesmo após o atraso gerado pela mudança de nome. Greg Shaw, da Bump Records, também se envolveu, acreditando no potencial do grupo. O EP foi recebido com entusiasmo nas rádios alternativas, criando um efeito dominó, que levaria o nome The Bangles a circular por clubes, fanzines e gravadoras interessadas. Elas haviam escapado do anonimato e não estavam dispostas a olhar para trás. Quando a canção All Over the Place chegou às lojas em 1984, o The Bangles já não era mais um segredo bem guardado. O álbum era coeso, bem produzido e carregado de personalidade, embora ainda sem o impacto comercial dos grandes sucessos. Porém, era o suficiente para provar uma coisa: elas não eram apenas rostinhos bonitos tentando fazer rock. Eram artistas completas, com composições afiadas e presença marcante. A consagração, no entanto, veio em 1986, com Different Light. A explosão foi imediata. O disco escalou até o segundo lugar da Billboard 200 e se tornou um marco dos anos 80. Elas estavam em todas as rádios, capas de revistas e também programas de TV. A química entre talento e timing nunca foi tão certeira. Em 1988, o terceiro álbum, Everything, confirmou que o sucesso não era um acaso. O disco vendeu milhões de cópias e trouxe maturidade lírica e musical para a banda. O The Bangles dominava os anos 80 com uma força que poucas bandas femininas haviam alcançado até então. Em 1986, uma música tomou conta das rádios e virou trilha sonora da década. Manic Monday. Composta por Prince, ela foi o passaporte do The Bangles para o estrelato global. Mas foi com Walk Like an Egyptian que o fenômeno se solidificou. Primeiro lugar na Billboard Hot 100. Videoclipe icônico, coreografias imitadas ao redor do mundo. Uma febre cultural. A banda havia transcendido a música. Era símbolo pop. A força dos singles foi além das paradas. Eternal Flame, uma balada delicada e arrebatadora, levou o grupo a cada vez mais próximo do topo. Uma curiosidade sobre essa canção é o seguinte: dizem que Susanna Hoffs gravou os vocais completamente nua, isso por sugestão descontraída do produtor.
Bom, verdade ou não, o resultado foi hipnótico, né? Eternal Flame virou o hino romântico de uma geração inteira. O encontro entre The Bangles e Prince não foi casual. Ele foi visionário. Gênio inquieto e atento ao novo, ele viu no som da banda algo raro. Autenticidade misturada a um charme pop irresistível. Assim como elas, ele era fã da cena Paisley Underground, chegando a nomear o seu estúdio Paisley Park, em homenagem à cena underground que The Bangles ajudaram a definir. Susanna Hoffs convenceu seu agente a convidar Prince para um show da banda em 1984. Encantado por ela e pela estética retrô da banda, ele não apenas admirou, ele agiu. Dias depois, enviou à banda a canção Manic Monday. A música já estava pronta. Prince sabia exatamente o que fazia. Ele não apenas impulsionou a banda comercialmente, ele selou o seu lugar no panteão do pop dos anos 80. No The Bangles, cada voz tinha o seu lugar e nenhuma era secundária. Embora o público e a mídia frequentemente apontassem Susanna Hoffs como a vocalista principal, dentro do grupo a dinâmica era democrática. Todas escreviam, todas cantavam, todas tocavam. E essa multiplicidade era parte da força criativa da banda. Debbie Patterson, com seu vocal direto e sincero, comandava faixas como Going Down to Liverpool, e isso com muita personalidade. Vic Patterson e Michael Steele também encontraram seus momentos de destaque, mostrando que talento ali era coletivo e não concentrado. No estúdio, o foco sempre voltava à música. Era ali que cada uma encontrava o seu espaço verdadeiro. A beleza da formação estava justamente nisso. Diferentes timbres, diferentes estilos, mas uma harmonia que funcionava como um só organismo. Mas era impossível ignorar o magnetismo natural de Susanna Hoffs. A sua presença de palco, o seu olhar tímido e a sua voz suave a tornaram para o público o rosto da banda. E isso criava ruídos internos inevitavelmente. O sucesso cobrou seu preço, e esse preço foi a unidade do The Bangles. A insistência da mídia em destacar Susanna Hoffs como a vocalista principal transformaram os ruídos em ressentimentos. Um desequilíbrio silencioso começou a surgir dentro da banda. As capas de revistas, os holofotes e os elogios estavam quase sempre voltados para ela. E apesar do esforço coletivo, a percepção externa minava a harmonia interna. Essa atmosfera competitiva, somada às tensões clássicas de uma banda de rock de sucesso, já com egos e temperamentos em conflito, levou à separação do grupo em 1989. Debbie Patterson revelou anos depois o peso emocional daquele período. Estava exausta, emocionalmente drenada, sentindo-se invisível. Vic e Michael também enfrentavam frustrações, enquanto Susanna tentava, sem sucesso, apagar os reflexos de uma fama que não pediu para carregar sozinha. Para muitos, a separação em 1989 era inevitável. E havia rumores, nunca confirmados oficialmente, de que tudo foi estrategicamente construído para impulsionar a carreira solo de Susanna Hoffs. Mas a verdade estava estampada nos olhos de cada integrante. Não era mais discreta. O grupo que começou cantando harmonias nos anos 60 com paixão, agora mal conseguia conversar sem atrito. Quando decidiram parar, não foi por falta de público, foi por excesso de silêncio entre elas. Após a ruptura de 1989, cada integrante do The Bangles seguia um caminho próprio, como se precisassem respirar longe do turbilhão que haviam criado juntas. Susanna foi a primeira a dar um passo adiante com a sua carreira solo. Em 1991, lançou o álbum When You're a Boy, cuja a faixa principal, My Side of the Bed, alcançou o top 40 da Billboard. Era uma tentativa de se afirmar como artista independente, com um som mais pólido, voltado para o pop adulto contemporâneo. Enquanto isso, Vic Patterson não se afastou do palco. Ingressou no Continental Drifters,
um coletivo musical alternativo, e substituiu temporariamente membros do The Go-Go's em turnês, mantendo-se em cena com autenticidade. Michael Steele, por sua vez, formou a banda Crash Wisdom, um projeto de vida curta, mas que refletia a sua necessidade de experimentar sonoridades diferentes. E Debbie Patterson mergulhou em novos projetos que ainda ganhariam forma. O reencontro começou com um convite inusitado, uma trilha sonora de comédia, em 1998. Jay Rush, marido de Susanna Hoffs e diretor do filme Austin Powers, O Espião que Me Transou, pediu que a banda gravasse uma música inédita. E assim nasceu Get the Girl, selando uma reunião que não seria apenas pontual. A química adormecida, mas não extinta, reacendeu. No ano 2000, o The Bangles voltou aos palcos em uma turnê que misturava nostalgia e renovação. O retorno foi sólido, não apenas simbólico. Em 2003, lançaram Doll Revolution, um álbum com letras afiadas e melodias que misturavam maturidade e também essência pop. Em 2011 veio Sweetheart of the Sun, mais introspectivo, mais pessoal, porém ainda carregado de identidade. Bem, a harmonia não duraria para sempre. Michael Steele deixou o grupo em 2005, alegando desentendimentos criativos e também cansaço com as exigências de turnês. Abby Travis e depois Derek Anderson assumiram o baixo nos shows, mantendo a formação viva, mesmo com muitas mudanças. O The Bangles não era só música, era posicionamento. Em uma década em que bandas femininas ainda eram tratadas como exceção, elas surgiram com guitarras em punho e ideias próprias. Tocavam seus instrumentos, compunham suas músicas e construíram uma identidade que rompia com os estereótipos impostos às mulheres na indústria musical. Eram parte de uma nova geração de artistas que não queriam ser apenas interpretadas, queriam criar. Junto com The Go-Go's e figuras como Joan Jett, o The Bangles abriu caminho para que outras bandas femininas acabassem surgindo com menos medo e mais espaço. O rock, até então dominado por homens, ganhava novas cores, novas vozes, novas narrativas. E mesmo quando criticadas por serem comerciais demais ou delicadas demais, nunca se desviaram da sua essência. Como disse Vic Patterson, a banda gostava mesmo era de rock. E por trás dos hits do Top 40 haviam riffs de guitarra, suor de palco e autenticidade. Elas não queriam ser vistas como um grupo de garotas. Queriam ser reconhecidas como o que sempre foram, uma grande banda de rock. Apesar de todo o seu talento, era impossível escapar do rótulo discriminatório. Em sua genialidade, sempre focaram na qualidade do trabalho e, ao invés de se preocuparem com estereótipos de gênero ou com a percepção de serem um grupo de garotas, respondiam ao ceticismo e ao sexismo com sarcasmo. E quando a imprensa insistia em perguntas sexistas, como quem havia dormido com Prince, elas se sentavam no deboche e descontavam e respondiam com mais força em suas músicas. Vic Patterson e Michael Steele nunca tiveram medo de cortar repórteres com frases secas, enquanto que Susanna mantinha a elegância, reforçando a autenticidade da banda através da sua postura serena. Elas não militavam com discursos, militavam com atitude. Em cada solo de guitarra, em cada faixa lançada, o recado era claro. Não estavam ali para provar que mulheres podiam fazer rock. Estavam ali porque já faziam rock. E quem não entendeu, ficou para trás. A verdadeira alma do The Bangles sempre esteve no palco. Foi ali, entre luzes pulsantes e o som ensurdecedor das guitarras, que elas provaram que não eram apenas uma banda de estúdio. Começaram em bares lotados, clubes abafados e teatros universitários. Lugares onde o público estava a centímetros do suor e da vibração. E ali derramaram talento. Cada show era uma reafirmação. Sim, mulheres podem. Shred. Em 1985, fizeram a sua estreia na TV britânica. A recepção foi intensa.
A Europa também se rendeu à força da banda. E mesmo com o sucesso global, nunca perderam o espírito de estrada. Após a reunião dos anos 2000, voltaram aos palcos com o mesmo vigor. Tocaram em festivais, turnês internacionais e shows intimistas, adaptando-se aos novos tempos sem perder a essência. O palco era mais que cenário. Era o lugar onde elas voltavam a ser aquelas garotas de 1981, apaixonadas pelos anos 60, tocando com o coração. Durante a trajetória do The Bangles, as críticas vinham com frequência. E também com dualidade, né? Para alguns, elas não eram roqueiras o suficiente. Para outros, não eram feministas o bastante. Mas quem viveu os anos 80 sabe. Elas eram uma revolução disfarçada de melodia pop. Foram incluídas no Hall da Fama de Grupo Vocal em 2000, no Hall da Fama da Mina de Ouro em 2013, e também receberam o prêmio pelo conjunto da obra no She Rocks Awards em 2015. Esses reconhecimentos selaram o que o público já sabia. O The Bangles marcou uma era. O álbum Everything, lançado em 1988, foi revisto por críticos como uma obra de ruptura, refletindo a tensão interna da banda com maturidade e profundidade. Mas, mais do que prêmios e listas, o legado do grupo vive nos artistas que vieram depois. Bandas femininas, cantoras solos e até grupos alternativos apontam o The Bangles como influência direta. O que elas criaram não foi apenas música, foi um espaço. E esse espaço continua ecoando em cada acorde tocado por mulheres no rock. O The Bangles marcou uma geração, mas também revelou como o sucesso pode ser um veneno lento. Quando o brilho das câmeras ofusca os laços que antes eram inquebráveis, não resta mais harmonia, apenas dissonância. A separação não foi um tropeço repentino, mas uma sequência de notas desafinadas que, juntas, selaram o fim de uma era. E mesmo com reencontros e novos álbuns, algo essencial havia se perdido. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: teria sido possível evitar esse fim? Ou estava tudo escrito desde o primeiro acorde? A história do The Bangles é mais do que uma narrativa musical. É um espelho das armadilhas que o estrelato impõe, especialmente para mulheres que ousaram ocupar o centro do palco com autenticidade. E se essa história mexeu com você, pare e pense. Quantas bandas sobreviveram a tudo isso, hein? Quantas desapareceram caladas? E quantas ainda estão cantando, mas à beira do silêncio? Tô ficando por aqui. É tudo isso por hoje. Eu te espero no nosso próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de compartilhar com quem você quiser. E se ainda não for inscrito, se inscreva no canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.